Oi, gente. Meu nome é Natália e esse é o Guia Veterinário. Hoje a nossa conversa vai ser bem séria. Se você quer fazer veterinária porque você ama os animais, fica aqui comigo. Eu vou começar a fazer medicina veterinária porque eu amo os animais. Saiba que amar os animais não é suficiente para entrar nessa profissão. A medicina veterinária, infelizmente, não é só sobre atender bichinhos fofos, fazer vacina. E antes de começar o vídeo, eu quero te dizer que esse vídeo não é para te desmotivar para fazer veterinária, mas para te ajudar a entrar nessa profissão com a mente mais aberta, a entender que a veterinária não é só bichinho fofo. Infelizmente. Eu entrei para a veterinária com uma visão muito romântica do que seria, na verdade, a profissão. Eu achava que seria só a vacininha, consulta médica. Vamos cuidar do Bob. Só que eu preciso te falar uma dura realidade, que às vezes o Bob vai chegar morto pra você. Ele vai chegar semi-morto, semi-comatoso, e você vai ter que fazer alguma coisa ali, sob pressão. Então a veterinária, ela tem muitas partes bonitas, mas ela também tem muitas partes sofridas, doídas, que mexem com o nosso psicológico, que mexem com a nossa cabeça, e é bom você estar preparado. Esse vídeo é pra você se preparar. Não é pra você ser desmotivado a entrar na profissão, porque é uma profissão linda. É muito recompensador quando você atende um animal e ele fica bem. Só que não é só isso. Eu atualmente trabalho como enfermeira. Falta um semestre para eu me formar de estágio obrigatório. Mas a partir daí eu vou começar a atender, né, como veterinária. Mas mesmo assim, como eu já atuo na profissão, eu sei o que os meus colegas passam nos atendimentos, que a maioria dos atendimentos não é fácil. Você chegar numa conclusão, no diagnóstico, o tutor ali pressionando, não é fácil. Então eu quero que você entre com a mente mais aberta. Muitas vezes o Bob vai chegar pra você e o tutor vai estar ali olhando pra você, te pressionando, falando: meu Deus, e agora? Meu Deus, e agora? Cuida do Bob, salva o Bob, o que o Bob tem? E a veterinária muitas vezes é pressão. É pressão, precisa ter psicológico, você precisa estar ciente de que é uma profissão difícil, é uma profissão que muitas vezes você não vai ter a recompensa ali da forma que você espera. Eu digo recompensa, tipo, aquela gratificação que a gente sente nas profissões, às vezes não vai acontecer. Então, você precisa estar com a mente bem fortalecida. É uma profissão que exige muito psicológico, muito emocional. E eu espero que você se sinta apto, eu espero que você tenha confiança para exercer a profissão, e eu espero que você esteja preparado para o que vai vir por aí, porque é difícil. Muitas vezes você vai acabar de sair de um paciente que chegou ali em estado de emergência e que você não conseguiu salvar, não deu para fazer alguma coisa ali que funcionasse, porque às vezes o paciente chega em estado muito crítico, muito grave, e realmente acaba indo a óbito. E isso é uma coisa que vai acontecer diariamente. Praticamente todos os dias você vai ter uma emergência na internação, uma emergência no consultório médico, e você precisa estar preparado para isso, não só com as questões de você saber como lidar com aquele atendimento, de você saber como prosseguir, como fazer as coisas, mas também com o psicológico bem forte, porque a gente entra na veterinária pensando assim: eu vou cuidar do Bob, o Bob vai ficar bem. Uma outra coisa, você não pode prometer pro tutor que o Bob vai ficar bem, porque às vezes o Bob não vai ficar bem. O Bob vai pra internação, vai ficar 3 dias internado, o tutor vai gastar mais de R$1.000, mais de R$1.500 na internação, e o Bob vai morrer. Às vezes acontece. E não é culpa sua. Você tem que entender que não tem... biologia não é uma ciência exata. Mesmo que você diagnostique o Bob, mesmo que você cuide do Bob da melhor forma possível, o Bob ainda pode morrer. Não tem como você controlar isso. E eu tive muita dificuldade entrando na veterinária, assim, com as minhas primeiras experiências, porque eu sentia muito e eu ficava muito triste quando era algum animalzinho de caso de eutanásia, ou algum animal que você via que o tutor era muito apegado, o animal faz parte da família, o animal é o filho do tutor, e você se sente responsável pelo Bob, entendeu? Então, eu acho que é muito importante você entrar na veterinária tendo essa consciência, sabendo que às vezes não tem
o que fazer. Às vezes não vai dar para salvar o Bob. E também não são só os tutores que tratam o animal como filho. Tem muito tutor que trata o animal como animal e às vezes maltrata o animal, porque acha que o animal não tem sentimento, acha que o animal não sente dor, acha que o animal é resistente. Quantas vezes você já não escutou de algum tutor ou de alguma pessoa falando assim: ai, mas ele é vira-lata, ele já é muito resistente. Quantas vezes não chegam tutores lá com o Lhasa Apso e um vira-lata, o Lhasa vacinado e o vira-lata não é vacinado, porque ele é resistente. Então, assim, é uma profissão que exige bastante, né? Bastante amadurecimento nosso, né? Porque a gente precisa saber lidar com essas pessoas que tratam o cachorro como se fosse um utensílio ou qualquer coisa, que só tá levando ali para amenizar a consciência, e tem aquelas pessoas que querem fazer de tudo por aquele animal. Então, é uma profissão que exige bastante. E assim, mesmo com todas essas coisas que eu falei até o momento, as pessoas ficam, eu fiquei, porque eu sei que é o meu propósito de vida, eu sempre amei animal, eu sempre quis cuidar, eu sempre quis saber o que fazer. Então, eu acho não, eu tenho certeza que a veterinária, ela passa a ser gratificante a partir daí, né? Apesar de ter os momentos difíceis, ainda assim é uma profissão muito linda, na minha opinião. É uma profissão que exige bastante de você, sim. Só que o importante é você se fortalecer para você estar preparado naqueles momentos que vão exigir muito de você. Então você tem que se fortalecer, fazer terapia, sabe? Conversar com os colegas da profissão, falar assim: nossa, eu tô chateada porque o Bob morreu, porque eu tentei cuidar do Bob, sabe? Conversar mesmo e falar com pessoas que vão entender ali, porque infelizmente, às vezes, por exemplo, eu posso falar com meu marido, posso conversar com ele e falar assim: nossa, eu tô muito triste por causa disso, por causa disso. Mas às vezes, por ele não viver aquela realidade, ele não vai entender da mesma forma que outra pessoa que tá vivendo ali com você vai compreender, entendeu? Muito importante ter uma rede de apoio. O veterinário não é um herói solitário, ele tem que, sabe, conversar sobre os casos clínicos, dividir os casos, conversar com os colegas. Você não precisa fazer tudo sozinho, você não precisa saber de tudo, ninguém sabe de tudo. E ainda mais, quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente morre burro, porque não tem como saber de tudo. É um caso muito difícil, um paciente com tumor, precisa identificar isso e aquilo. Encaminha para o seu colega oncologista, sabe? Encaminha para o seu colega nefrologista. Ninguém sabe de tudo. Ninguém sabe de tudo. Os óbitos, gente, que acontecem durante a profissão, durante seu dia a dia, durante a rotina, eles não são sua culpa, né? O animal, ele chega ali pra gente tentar resolver, pra gente tentar ajudar. Não foi a gente que causou aquilo ao animal. Não foi a gente que fez, que induziu aquela doença. Não é culpa nossa. Você tem que aprender a se livrar da culpa, porque a culpa não é sua. Você está tentando ajudar, você está tentando salvar, você está tentando fazer. E como eu já disse, é muito importante você fazer terapia, fazer um acompanhamento profissional, sabe? Conversar sobre o que você está sentindo, conversar sobre o que te deixou chateado naquele dia, na rotina, você tem que se abrir com as pessoas, porque não tem como levar a carga toda sozinha, não tem, sabe? Você tá trabalhando com vidas e não a vida só do animal, mas a vida do tutor também, que muitas vezes não vai entender por que que o Bob morreu. Por que que o Bob morreu? Não vai entender. E aí, o que que você vai fazer? Sabe? Precisa ter o psicológico muito fortalecido. O lado que faz tudo valer a pena é aquele paciente que sai da internação, que volta a comer, aquele paciente que chegou semi-morto e sai outro paciente, aquele paciente que chegou convulsionando sem você entender o que está acontecendo, que sai ali andando bem, sabe? Tem uma qualidade de vida. Isso que é o importante, você focar nas coisas positivas, né? E não focar apenas nas coisas negativas, porque vão ter coisas negativas, mas também vão ter coisas positivas, né? Aquele paciente que você viu que evoluiu, no caso, né? Um exemplo, porque eu atuo como enfermeira, né? Mas fiz estágio em clínicas também, e eu acompanhava muitas consultas e trabalhava como oncologista. Então, muitos pacientes, eles faziam a químio,
E você via, sabe, um progresso daquele paciente, você via que a qualidade de vida do paciente aumentou, você via que aquele paciente que chegou mal, péssimo, saiu dali bem, sabe, brincando, comendo, bebendo. O paciente realmente que você viu a evolução do quadro clínico e aquilo traz um conforto para o coração, porque não é só tristeza, né? Tem partes boas também, claro, senão a gente não faria, né? Você escutou tudo isso e você ainda sonha com essa profissão, saiba que seu chamado é real, sabe? Eu tô aqui pra te provar, porque eu sempre fui uma pessoa muito sentimental, uma pessoa muito emocional, uma pessoa, sabe? E é muito difícil, mas mesmo assim, o chamado é real, né? Eu não me arrependo de forma nenhuma de ter escolhido essa profissão. Na verdade, eu sinto que a profissão me escolheu, assim, desde pequena, sempre foi meu sonho fazer veterinária. E se você sente esse desejo, se você tem esse sonho, faça, né? Mas entre sabendo. Eu entrei muito com essa visão romântica, mas eu fui aprendendo com o tempo. E eu espero que a partir desse vídeo você consiga entender que as partes ruins vão existir. Mas não é o fim do mundo, né? Tem muitas partes boas, tem muitas partes recompensadoras. E a veterinária é uma profissão linda, é uma profissão que me enche de orgulho de falar que eu tô me formando como veterinária. Eu amo quando alguém fala assim, o que você faz? Eu falo assim, eu sou veterinária. Ou eu falo assim, eu sou estudante de veterinária, tô terminando a faculdade agora. Sabe? Isso me alegra o coração. Eu espero que você sinta essa alegria também um dia. Espero que você assista esse vídeo com o coração aberto. Não pense que eu tô tentando desmotivar você de maneira nenhuma. Eu só quero que você entre com uma visão mais abrangente, porque realmente não é só vacininha, não é só carinho no Bob, né? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma a ver um pouquinho como que é a realidade na veterinária, eu espero que ele tenha te ajudado. E curte aqui, comenta, compartilha. Eu acho que é um vídeo muito importante que eu tava com vontade de fazer, assim, desde que eu comecei o canal. E eu espero que ele possa te ajudar a ver um pouquinho mais dos outros lados da veterinária. Gente, sem desânimo, vamos lá, vamos pra cima. Muito obrigada, viu, por ter assistido até aqui. E é isso. Comenta aqui embaixo o que você queria escutar agora, a partir de agora. O que você gostaria de ver aqui nesse canal. Eu posso fazer vídeos explicando, posso fazer resumo. A gente pode ter uma conversa de amigo aqui, que eu vou te ajudar a você entrar nessa área, ser erguida, preparado. E é isso, galera. Muito obrigada.